maio de 2001, o Brasil vivia um período de racionamento de energia na região sudeste. E você, Júlio César, temia um apagão do Flamengo contra o Vasco na decisão do estadual Rio de Janeiro, naquele ano? Foi um jogo legal para mim, importantíssimo, porque era um começo, era o meu começo no Flamengo. Né? Ali praticamente eu acabei me firmando realmente como goleiro titular, né? O Zagallo me deu a oportunidade de jogar aquele estadual. E foi assim, muito emocionante, porque a história do jogo foi, digamos assim, muito engraçada, porque a gente tinha que fazer 2 gols de diferença no segundo jogo. O que significava um Flamengo e Vasco para o Júlio César? É uma rivalidade? É uma rivalidade. Eu acho que ultrapassou o Fla-Flu. Antigamente era Fla-Flu, né? Então eu acho que o fato do Eurico ser anti-flamenguista, acho que muitas pessoas seguiram, acho que quem não é Flamengo é anti-flamenguista. Tem muitas pessoas aí foram seguindo o Eurico. O Eurico fazia toda aquela, como se diz, toda campanha. Não campanha contra, antes dos jogos, né, decisivos, ele sempre falava algumas coisas, e isso foi tornando o Flamengo e o Vasco assim, uma coisa assim, de muita rivalidade. E é um campeonato à parte também. O Fla-Flu é um campeonato, é um clássico mais romântico, digamos. E para mim significou tudo. Foi, se hoje eu estou onde eu estou, ali foi o começo. Para você tinha um peso Flamengo e Vasco, assim? Você não gostava do Vasco, assim? Não. Isso você aprende desde as categorias de base, que Flamengo e Vasco é um clássico diferente, digamos assim, um jogo diferente. E isso, a partir do momento que você vai crescendo, você vai adquirindo aquilo dentro de você. Né? Então, eu tive a oportunidade nas categorias de base do Flamengo de jogar muitas decisões contra o Vasco. E na época do Vasco tinha o Elton, tinha o Felipe, que era um ano mais velho do que eu, enfim, outros jogadores que hoje estão brilhando também, né? Então, você aprende isso desde garoto. O Vasco havia vencido o primeiro jogo de virada. Qual foi o impacto desse resultado no time do Flamengo? O bacana é que o torcedor flamenguista acreditou, né? Fui no Maracanã e mais da metade do anel do Maracanã era torcedor do Flamengo. Então a gente, quando entrou em campo, viu aquela massa que eles estavam acreditando, então por que não acreditar nós também, né? Então a gente entrou bastante otimista, né? Então eu acho que no final deu tudo certo. Havia rivalidade contra o Vasco e a rivalidade no Flamengo também. Edilson e Petkovic, 2 grandes personagens daquele jogo, não se davam lá muito bem. Como é que aquilo era resolvido entre vocês? Olha, o Edilson ele sempre dizia o seguinte, não precisa um jogador gostar, um companheiro gostar de outro, ou sair para jantar, enfim, mas dentro de campo é todo mundo junto, né? Então as coisas fora de campo não podem ser levadas para fora de campo. O Edilson explicou isso, deu um exemplo que foi bastante importante. Por quê? Porque ele participou de um grupo, se não me engano foi no Palmeiras, em que ele citou vários exemplos de jogador que não falava com outro jogador e que eles ganharam tudo naquele momento, naquela fase. E o Pet também é um jogador bastante maduro, uma pessoa bastante sensata para saber que aquilo não interfere dentro de campo. Você lembra como foi a corrente no túnel antes de entrar em campo? Cara, tu pegou. Eu lembro que eu falava. Eu sei o que você falava? Eu falava, acho que. O que você falava? Hoje é um jogo especial, a gente precisa do resultado. A gente fizer um gol, o desespero vai passar pro lado deles. Assim que a gente fizer o segundo, tranquilidade, não vamos entrar em euforia, tranquilidade. Tranquilidade, mas em cima, não é sono não. É isso aí. O Flamengo ganhou dele sempre, quando não recuou nunca. Mesmo ganhando ou perdendo, não recuou nunca. Nós vamos atacar 90 minutos. Independente de ganhando ou não. Todo tempo, todo campo. Foi conversado essa semana, tudo que se passou. Vamos mostrar tudo dentro de campo, fora de campo, assim que a gente está unido. Vamos entrar aí, igual a seleção brasileira, entrou todo mundo de igual. O certo na seleção foi uma coisa em que passava para o torcedor que o grupo estava unido, enfim, que a galera estava, como se diz, ciente daquilo que queria fazer
Então, acho que passa uma força pro público, principalmente, né? E olha só, Beto, Petkovic e Edilson de mãos dadas. Andaram se picando aí durante a semana. Deixa eu ver aqui o técnico do Vasco, Joel Santana. Joel, o Vasco não conta mais uma vez com Baixinho e Romário. Lá na frente, Euler e Viola. Na lateral volta o Clepson, na lateral direita. E no meio o Pedrinho confirmado também. Qual vai ser a postura tática do Vasco para o jogo de hoje? Agressiva. A maior defesa é o ataque. Mas o Flamengo não é de se entregar, não. O Flamengo vai à luta. Havia uma expectativa quanto à participação do Romário, que estava lesionado. Vocês preferiam o Romário em campo, machucado, no sacrifício, ou o Vasco sem o Baixinho? Eu, como goleiro, eu posso te responder. Queria o Baixinho fora mesmo. Que não tem jeito, o Romário é Romário. Se eu te falar aqui, eu acho que é o atacante com que eu joguei assim, mais forte, né? O cara que dentro da pequena área ali, dentro da grande área, sabe concluir como ninguém, de cabeça, de joelho, de tornozelo, de canela, ele sabe fazer gol. E o fato dele não estar em campo naquela partida, você dava motivação para os jogadores? Para mim sim, não sei para os jogadores, mas para mim particularmente sim. Primeiro que eu era jovem, né? Não lembro da minha idade agora, devia estar com, sei lá, 21 anos, não sei. E enfrentar um Romário, para mim era uma coisa assim, sei lá, posso dizer que uma preocupação existia, né? Então, para mim particularmente foi melhor o Romário não ter jogado. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vasco, decisão do Campeonato Carioca. Primeira volta do jogo, o Vasco podendo até perder por 1-0, o jogo promete. A bola rola e a primeira falta ocorre logo aos 4 segundos de jogo. Qual era o clima daquela partida? É de confiança, mas também não do oba-oba de já ganhou. A gente tínhamos uma consciência de que tinha o Flamengo como um adversário do outro lado. Apesar de o Vasco ter um time melhor e estar no melhor momento naquela época. Mas a gente sabia que final o favoritismo tinha que deixar de lado e tinha que jogar do mesmo jeito que a gente vinha jogando. Beto, Petkovic, usa o corpo, protege, chama a falta marcada, puxado Petkovic. 4 minutos no primeiro tempo. 0 Vasco, 0 Flamengo. Você está revendo a falta do Paulo Miranda, puxando o Sérgio Petkovic. É de muito longe, mas Beto acredita. Elton colocou 2 na barreira. Beto soltou a bomba, o desvio é escanteio. Fabiano Heller cabeceou para trás. De novo você está revendo a cabeçada do Fabiano Heller. Escanteio para o Flamengo. Logo aos 5 minutos, Juninho Paulista arrancou sozinho e chutou no meio do gol. Você fez uma defesa segura. Eu lembro, essa eu lembro. Você esperava o Vasco mais fechado? E o que é fazer a primeira defesa num jogo tão importante? Logo uma defesa segura. Dá moral pro goleiro. O Flamengo começa buscando o ataque, não poderia ser diferente. O Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença. Beto. Fabiano Heller. Clepson. Viola. Boa bola pro Juninho. Euler dispara em velocidade pela direita. Juninho bota velocidade, ganhou na boa. São 2 contra 1. Juninho bateu colocado em cima do Júlio César. Arrancada sensacional. Joel grita. Primeira bola de estudo, como é que vai ser a atuação do goleiro, digamos, no decorrer da partida. A partir do momento que você pega já uma primeira bola segura, é diferente de que a primeira bola é gol, entendeu? Seja gol. Então, pra mim eu estava muito concentrado nesse jogo. Estava concentrado? Muito. Eu sabia que não podia tomar gol e que 2 a gente faria. E como você faz para ficar concentrado? Esquecer de tudo. Assim, esquecer do público, esquecer só avisar a partida.